de 2014 para 2015. Isso foi fundamental. Isso mostra que a preocupação do governo, do Estado, em controlar a violência passa por uma política pública de segurança com diálogo, né? E pelas informações que eu tenho e dos colegas da UFAL, da Federal de Alagoas, houve aí uma aproximação do governo para com a universidade em busca de respostas ensino, principalmente de regiões mais quentes, regiões mais violentas. Pernambuco apresentou crescimento violento nos números, como já foi dito. As despesas com segurança pública foram crescentes antes mesmo da redução recente dos homicídios, ou seja, é uma preocupação, né? É um termômetro da preocupação dos governos, o crescimento com os gastos. Os gastos foram bastante expressivos, o crescimento. Entre 2009 e 2015, houve um crescimento nos gastos nos 9 estados, no somatório dos 9 estados nordestinos, superiores aos 65%. Né? Então, muito maior do que a própria inflação do período, demonstrando que os governos vêm se preocupando cada vez mais com a agenda, na sua agenda, colocando na sua agenda a segurança pública. Isso é reflexo também da pressão social. Então, o crime patrimonial aparece como um problema grave devido ao seu recrudescimento na maioria dos estados, com destaque para a Paraíba. A Paraíba, entre 2009 e 2015, teve um crescimento de quase 70% no crime patrimonial. Aí são roubos, furtos, assaltos, explosão a caixa eletrônico. Estão mostrando que há realmente uma epidemia de crime patrimonial no estado da Paraíba. Isso precisa ser colocado, porque a Paraíba demonstrou uma redução dos homicídios nos últimos anos, entre 2011 e 2014, principalmente na região metropolitana, mas o crime patrimonial cresceu e foi o estado que mais cresceu a nível dos 9 estados, né, no comparativo dos 9 estados. A correlação entre homicídios e crime patrimonial é insignificante do ponto de vista estatístico, ou seja, uma coisa não potencializa a outra. A correlação entre homicídios e tráfico de drogas é pequena. Então, no modelo que a gente fez de variação percentual matricial nos 2 estados no mesmo período, 2014, teve um R baixo de 0,26. A correlação entre homicídios e tráfico é pequena, como foi dito, com um R de 0,26. A correlação entre crime patrimonial e tráfico é moderada, com R de 0,34, mostrando aí que, né, o crime patrimonial tem uma correlação maior. Houve crescimento das prisões na maioria dos estados, com pouca resposta na redução dos homicídios, e a correlação entre homicídios e prisões é baixa, com sinal negativo. O efetivo policial é praticamente estático, ou seja, não há grandes mudanças, praticamente o número não se altera. Então, essa história dos governos estarem colocando que está havendo mais contratações, na verdade, os governos estão substituindo vagas, né? Então, uma camada, isso é uma hipótese, ainda não temos dados para poder comprovar isso, mas é uma hipótese bastante plausível, né, de que os policiais se aposentam e o governo contrata, ocupando aquelas vagas, na verdade não aumentando o custo do Estado, substituindo peças. Nós não temos contratações o suficiente para mudar o efetivo num período entre 2009 e 2016 de uma forma expressiva. Praticamente se manteve estático. A maior parte dos estados aumentou o número de apreensão de armas de fogo, o que teve forte correlação com a redução dos homicídios nos 2 últimos anos da série histórica, com um R de menos 0,72, né, mostrando a correlação inversa. Quanto mais apreensão de armas de fogo, menos homicídio. Então é importante tirar de circulação armas de fogo não registradas. Isso aqui são os resultados do relatório, do nosso último relatório. Foram executados 2 relatórios de pesquisa dentro do âmbito do Núcleo de Estudo da Violência. Para finalizar aqui nossa explanação nesse vídeo, vou trazer os resultados de um artigo nosso que foi fechado, aceito e recorrigido já. Vai sair em breve numa publicação da revista Dilemas, que é a revista de estudos de conflito e controle social da pós-graduação de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título do artigo é Violência Homicida no Nordeste Brasileiro, Dinâmica dos Números e Possibilidades Causais. Artigo que foi focado justamente no principal objeto da pesquisa, que são os homicídios. Então, mais uma vez, trabalhando em cima do resumo da pesquisa, que foi feito um modelo de correlação matricial e testado 7 variáveis, não só variáveis institucionais, mas variáveis também de caráter socioeconômico. Então, os homicídios no Nordeste
crescem de forma linear e contínua desde o início da década de 80. Esse artigo, diferente do último relatório, ele só vai até 2013 na sua série histórica. Este artigo analisa a dinâmica da violência homicida, suas implicações socioeconômicas e institucionais. O objetivo é avaliar algumas possibilidades causais entre desigualdade e pobreza, o desempenho econômico e o papel das instituições coercitivas na relação com os homicídios no Nordeste brasileiro. Para isso foi utilizado o método estatístico descritivo e o teste de variáveis independentes no intuito de testar algumas hipóteses que tiveram como base a literatura especializada. Os resultados demonstraram que os homicídios no Nordeste vitimaram principalmente homens jovens, de baixo nível de escolaridade e frequentemente da cor negra. Não obstante a melhoria dos níveis de desigualdade de renda e de pobreza, paradoxalmente os índices de violência homicida continuaram na ascendente na região Nordeste. Os testes de hipóteses desenvolvidos na pesquisa demonstraram que a. Os índices de desenvolvimento humano apresentaram baixa significância estatística em sua correlação com as taxas de homicídio. B. Renda e desemprego demonstraram correlação positiva com as taxas de homicídio, com destaque ao desemprego, que foi o que obteve maior nível de associação com a violência homicida de todas as variáveis testadas. Ou seja, taxa de desemprego somada à baixa qualificação profissional dos jovens, que são os mais vitimados, tem um potencial muito grande no crescimento dos homicídios, dando um sinal importante para o gestor da segurança pública de quais as áreas mais importantes para serem efetivadas do ponto de vista da segurança, que não é só policial. Entra aí numa questão social muito importante, que é a qualificação de jovens e a sua entrada no emprego formal. Os gastos e investimentos em segurança pública e o efetivo policial apresentaram covariância positiva. As prisões apresentaram covariância positiva em nível de fraco de correlação com os homicídios. Mais uma vez, a gente demonstra aqui que prender importa desde que haja um foco na prisão, principalmente nos homicídios seriados. A variável prisão no agregado, ela não responde. Então, você sair prendendo a toque de caixa não vai refletir em queda dos homicídios. E, finalmente, o Estatuto do Desarmamento apresentou baixíssima associação com as taxas de homicídios, diferente do nosso último relatório, onde o Estatuto do Desarmamento apresentou uma correlação forte com a redução dos homicídios, demonstrando que o Estatuto, apesar de um instrumento importante de controle de arma de fogo, ele, para ser efetivado, precisa de políticas públicas bem desenhadas pelos governos. Bem, são essas informações que nós temos para trazer de forma resumida da pesquisa que foi efetuada no âmbito do Núcleo de Estudos da Violência da UFCG e esperamos ter contribuído não só com o desenvolvimento científico da área e de preenchimento de uma lacuna teórica na área de estudos da violência, com o desenvolvimento de pesquisas empíricas em cima das causalidades dessa violência na região Nordeste, mas também contribuir com a sociedade, fazendo com que esses relatórios, esses artigos, possam ser utilizados como subsídios para os gestores públicos da área de segurança pública. Obrigado.